A Bíblia fala que a vida de um homem é como um sopro, e realmente é como um sopro. Eu ontem à noite, eu tirei um tempo, estava orando, e tinha um vídeo, e aí eu olhei a data, 2012, gente, 10 anos praticamente, né? Então, gente, é muito rápido que passa as coisas, né? Por isso que a gente tem que fazer valer a pena a nossa vida, por isso que a gente tem que estar firmado em Deus, por isso que a gente precisa também não ficar se acusando, olhando para trás, né? Que tem, porque eu não fiz, porque já foi, não tem como mudar. Passado não tem como mudar, não é? Você tem que viver o presente, e nesse presente você tem que estar olhando para o futuro, porque muitas vezes a gente fala, é o presente que vai fazer com que nós tenhamos um futuro melhor. Mas se a gente não tiver expectativa de futuro, a gente não vai conseguir força para viver o presente, ok? Se você não tem nenhum sonho, você vai ficar jogando game e vendo no Netflix. Agora, se você tem um sonho, você tem um propósito, poxa, eu ainda posso conquistar algo, ainda posso fazer algo, ainda há oportunidade para mim, alguma coisa ainda posso mudar, ok, isso daqui já passou, já perdeu, então vamos para o que a gente pode conquistar. Então, quando a gente tem esse tipo de pensamento, o nosso hoje começa a ser mais importante. A gente começa a dar valor a cada momento da nossa vida. E a gente começa a planejar a nossa vida. Entende? Nunca é tarde para você conquistar os teus sonhos. Nunca é tarde para você alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. O propósito que Deus tem para você. Tá? A semana passada, a pastora Carol, ela leu um trecho, né, que está lá em Salmos 28, que fala o seguinte: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ok? Ou seja, aqueles que não confiam no Senhor, eles se encurvam, eles tropeçam, eles caem. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles ficam de pé. Mas tem um detalhe aqui: nos levantamos. Ou seja, mesmo aqueles que confiam no Senhor, às vezes há momentos onde nós caímos. Às vezes há momentos onde nós erramos. Às vezes há momentos que o dia mal chega quando você menos espera. Você não sabe quando chega, olha, o teu dia. Mas você, por isso, tem que viver intensamente no Senhor, fazendo valer a pena cada dia. E se por acaso você cair, você tem que levantar e insistir e continuar, porque há um propósito, há um sonho que Deus colocou para a tua vida. Você não é fruto de um acaso, você não foi chamado para viver de arrasto, como dizem os portugueses. Você não foi chamado para viver cabisbaixo, você foi chamado para levantar a tua cabeça e ir adiante, tá? Então, é assim que funciona. Agora, como que a gente vai ficar de pé, igual fala aqui, né? Nós nos levantamos e ficamos de pé. Mas para você ficar de pé, você precisa ficar num lugar firme. É difícil você ficar em pé num local, de repente, muito arenoso, num local muito escorregadio. Então, para você realmente ficar em pé, você precisa estar firmado em algo sólido. Esse algo sólido é Jesus, Ele é a rocha. Esse algo sólido é a palavra. O Senhor é a nossa segurança. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, nós podemos nos levantar e ficar de pé, como fala nesse salmo. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós estamos firmados em Deus, então por mais que sejam as adversidades, por mais que sejam os problemas, nós nos mantemos de pé, porque o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e é nele que nós nos firmamos. E eu vou falar hoje sobre uma parábola que Jesus, Ele falou, e ela é muito interessante. E só que antes de falar sobre essa parábola, eu quero falar duas coisas que eu sempre falo. Primeiro, às vezes as pessoas, elas veem parábolas e elas veem como se fosse uma historinha, né? A historinha que Jesus contou. Não. Parábola não tem nada a ver com historinha. Tipo, contos de fadas, Branca de Neve e Sete Anões, né? O Senhor dos Anéis. Parábola não tem nada a ver com fábulas. Parábola tem a ver com uma história que se conta, onde nela está inserido princípios morais e reais, ok? Tá? Então é muito interessante a gente saber disso. Uma outra coisa que é interessante a gente saber, às vezes a gente acha que seguir a Jesus e vir para Jesus é somente para receber os milagres, o poder, aleluia, mando, terra, ótimo, isso daí faz parte, né? Isso daí faz parte, só que isso não é o principal. Quando nós chegamos, a igreja, na realidade, ela é uma grande escola. Por isso, quando Jesus fala, ide, pregar o evangelho, ensinando-os, né? O propósito principal do cristianismo é ensinar, para que as pessoas cumpram os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus, e assim coloquem aqueles ensinamentos em prática e tenham uma vida de vitória. Você vai ver Jesus, o tempo que ele passou aqui nessa terra, ele não passou por ano,
É que a gente dá ênfase sempre às curas, né? O cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, aquele lá que foi ressuscitado. Você pode ver que isso daí foi consequência de onde ele estava andando. Entendeu? Ele estava sempre andando para algum lugar. Ele saiu de uma cidade onde ele ensinou a palavra para as pessoas estarem para outra. Aí tem uma viúva com o filho morto. E ele vai e ressuscita. Ele está indo para um lugar pregar. E aí de repente tem uma mulher do fluxo de sangue e aparece Jairo com a sua filha doente. Ele vai lá e cura. Normalmente, quase 100% das vezes, ele está indo para ensinar, ou voltando de ensinar, ou ensinando quando ele faz os milagres. Então o propósito de Jesus nunca foi fazer milagres, mas sim ensinar o povo, para que esse povo, aprendendo, tivesse uma mudança de mente, um entendimento quem é Deus, um entendimento quem são em Deus, e assim pudessem ter uma vida de vitória e eles serem o milagre. Porque muitas vezes as pessoas buscam milagres em pessoas, mas antes de mais nada, nós somos um grande milagre. Nós somos aqueles que Deus chamou para fazer diferença nessa terra, para transformar essa terra. Mas como que a gente vai fazer isso e ser isso, se nós não estivermos firmes e alicerçados nele? Por quê? Porque você vai saber a tua fé quando surgem os problemas. Entende? É nesse momento que você sabe. Você vai saber quem é uma pessoa quando você bate de frente com ela. Você vai saber como é que é uma situação quando surge a dificuldade. Eu quero mesmo ou não quero? Aí você vai ter que decidir, né? Certo? Porque normalmente todo mundo se empolga, né? Tipo academia. Quem aqui que nunca foi para academia? Faz inscrição, é uma semana, né? Quem começa, tu é aqui, tu é acolá. Pois é, né, Rosana? Então, o que acontece é que, gente, precisa ter ela já entrou umas 3 vezes na academia. E ela é empolgada. Mas tudo bem, vamos mudar de assunto. Então, gente, a gente precisa pegar e entender. É aquilo que eu quero? E é no momento da dificuldade que a gente vai saber se é ou não, tá? Então, vamos ler lá. O que Jesus fala lá, está lá em Mateus 7, 24 a 27, se você puder achar. Fala o seguinte aqui: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, o propósito não é só ouvir, não passa a ser ouvintes, como fala Tiago, mas tem que ser praticantes. Você só ouvir não leva a lugar nenhum, mas se praticar muda todas as circunstâncias, situações, muda a tua vida e a vida de pessoas. Então, continuando. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato. Sabe o que é insensato? Insensato, sem noção. Sabe aquele cara, já encontrou gente sem noção na tua vida? Pois esse cara é sem noção, né? Como é que fala? Kukyomenai, né? Kukyomenai. O cara não consegue ler o ar, né? Ele é totalmente sem noção. Pois é, insensato, sem noção, que constrói a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transportaram os rios, sobraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. É muito interessante, né, que Jesus já começa falando: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Por quê? Porque isso é fundamental. Todo professor quer que os seus alunos aprendam e coloquem em prática. Não adianta você aprender algo e você não ter condição de colocar em prática. Entende? Né? Você já viu, gente? Não é o meu problema. Eu posso não aprender, mas o que eu tenho eu solto. Aí o cara que não entende. Mas o que eu aprendo de japonês eu vou colocando. Certo? Agora tem gente que, eu já conheci gente que não fala. Como não fala? Você sabe, tem que falar. Se você não consegue colocar em prática, não adianta de nada o que você tem. Não é? Hoje nós estamos lá na Ucrânia com essa guerra terrível. Certo? Eu tenho certeza que tem gente que queria muito aprender a dar um tiro e não sabe. Porque um dia ensinaram, né? Agora quem está aprendendo agora, com certeza o cara está prestando uma atenção. Ele está prestando atenção. Como é que, se cair areia nesse negócio e parar, como é que eu faço? O cara, não, tem que montar aqui. Assim. É isso mesmo? Ele vai checar. Por quê? Porque ele sabe que a vida dele depende daquilo. Conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, a ponto de poder colocar em prática, às vezes a tua vida, o teu ministério, a tua família, tudo vai depender daquilo. Muitas vezes,
Aliás, sempre, né? Porque a palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Agora, que conhecimento é esse? O conhecimento que fica só aqui? Não, porque esse conhecimento não adianta. É o conhecimento que você coloca em prática, é o conhecimento que você usa, é o conhecimento que vai mudar circunstâncias e situações, porque você tem convicção que é daquela maneira e é dessa maneira que vai acontecer. Então você pode chegar diante do Senhor e pedir para Ele. E você sabe, tudo que pedir em meu nome crendo, recebereis, ok? Tá? Então é fundamental que, se queremos suportar os ventos e as tempestades que vêm, é fundamental que nós estejamos firmados na rocha. É fundamental, já que Jesus também é a palavra, que nós estejamos firmados na palavra e possamos colocar em prática essa palavra. E aí, quando a gente faz isso, nada vai nos derrubar. E se por acaso você tem uma tropeçada assim, você levanta e fica de pé. Entende? Você levanta e fica de pé. Por quê? Porque você está sustentado no Senhor. Agora, se você ouve a palavra de Deus, mas não está disposto a aprender, legal, o pastor falou, foi bonitinho, né? Tem um Kimoti. Pô, mas isso não muda, entende? Kimoti não muda a vida de ninguém. Sentimento não muda a vida de ninguém. O que muda a nossa vida é a gente aprender e estar disposto a colocar em prática e ter uma mudança de vida. Porque tem pessoas que elas falam, não, eu entendi, pastor, é isso aí mesmo, cara. Olha, você está com a razão. E ele sai e faz tudo ao contrário. Então não adiantou de nada. Entende? Você precisa entender, aprender, colocar em prática. E aquela prática precisa ser realmente algo que se torne um hábito, uma mudança no teu ser. Você já viu pessoas que às vezes começam alguma coisa, não vou falar da Rosana de novo na academia, que você começa alguma coisa e você para. Por quê? Porque você quer treinar. Você sabe que vai fazer bem para a tua saúde, mas é difícil pegar a constância, é difícil aquilo se tornar um hábito, é difícil aquilo se tornar parte de você. Você precisa estar decidido para que isso se torne parte de você. É difícil ter uma vida de oração consistente. Por quê? Porque muitas vezes você não quer orar, muitas vezes você não está bem, né? Eu, nesse problema todo que eu tive, eu emagreci 1 quilo só, né? Tem gente que numa semana emagrece 4, 5. Gente, mas se eu olhava a comida assim, eu falava, eu tenho que comer. Tinha vez que eu colocava a comida assim, eu não estava com fome, eu marcava horário, né, para comer. Era igual remédio, eu marcava horário, eu tenho que comer 11, aí eu tinha que marcar 11 horas, 10h30, não tinha como. 11 horas não tinha como. Teve dia que eu comi quase meia-noite, mas eu falei, não vou terminar esse dia sem eu comer a quantidade de comida que eu preciso comer. Né? Porque eu precisava me restaurar. Porque a primeira coisa que você fica é sem vontade de comer. E aí você vai ficar só o pó. Entende? A vida espiritual é a mesma coisa. A primeira coisa quando você está fraco, eu não quero ler a Bíblia, não quero ir para a igreja. Vai morrer. Satanás vai tomar conta de você. O inimigo vai te oprimir. Agora, se você fala, não, eu vou orar. Não, eu vou buscar Deus. Não, eu vou ler, nem que seja um versículo da Bíblia, mas eu vou ler. Sabe, eu não estou conseguindo orar, mas eu vou pedir para alguém orar comigo. Foi bem interessante quando eu estava em Hiroshima. E numa época, aqui é manha hoje, né? Porque celular, para celular não paga nada. É ou não é? Certo? É de graça. Mas na época, Tiaite para Hiroshima era interurbano. Gente, uma ligação interurbana, eu não sei quanto custava, mas era um absurdo. Tipo assim, 10 minutos, tipo assim, quinhentão. Era um negócio louco, sabe? Era muito caro. E eu fiz um propósito com um irmão daqui, né? Eu estava em Hiroshima e ele estava aqui, para a gente se ajudar a orar. E a gente ia trabalhar, então todo dia 6 horas da manhã ele ligava para mim, o cara não paiava. 6 horas da manhã, e tá lá a gente orando no telefone. Não tinha vídeo, não tinha nada, orando no telefone. Ou seja, alguém para me ajudar a orar. Às vezes você vai precisar de alguém para te ajudar a treinar, entende? Te treinar espiritualmente, para te ajudar a ler a Bíblia, para te ajudar a crescer. Mas você não pode deixar de praticar. Se você começar a deixar de praticar, você vai definhando. E aí quando você vê, você está frágil, você está acabado. Por que tem tanta gente que está sem fim para a igreja? Hoje eu não estou afim. Mas não tem que estar afim. Eu já fui para a academia, tem dia que eu sentei assim, no carro, eu olhei assim aquele prédio. Não tem condição. E olhava o prédio. Que sofrimento para subir aquela escada, gente. Não é? Eu falei, não, tem que treinar. Entende? É assim que a gente tem que ser em tudo na vida. Lógico, eu falho em muitas coisas, né? Mas a gente tem que capatear. E aqui
Na palavra de Deus a gente tem que se esforçar. Por quê? Porque se a gente não estiver disposto a ter uma vida de mudança, a colocar em prática a palavra de Deus, quando vir a tempestade, quando vir as dificuldades, nós vamos ficar surpresos. Aí onde o cara fala, mas eu confio em Deus, mas eu creio em Deus, mas eu tenho a carteirinha da academia, por que eu não consigo levar 20 quilos? Não consegue, porque você não treina, certo? Por que eu não consigo superar isso? Porque você não está tendo uma vida com Deus como deveria. Então a tua vida, a minha vida precisa estar alicerçada na rocha. Precisamos estar em algo sólido para nós podermos continuar de pé, independente do vento. O vento vai vir, não fala que não vai vir. As águas vão vir para te derrubar, vão vir sim, mas se você estiver no Senhor, não vai ter prejuízo nenhum, nada vai te acontecer. Não vai ter prejuízo nenhum na tua vida, entende? Então isso que é importante, certo? Então por isso que nós precisamos estar firmados na palavra, pois é Ele, é o Senhor Jesus, Ele que é a rocha, que vai nos dar força para vencer o inimigo, e os levantes que possam estar vindo contra a tua vida. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem. Muitas pessoas estão com muitas dificuldades, estão com dificuldades de ansiedade por causa da guerra. Pode ter uma guerra mundial? Pode. A guerra mundial já começou com bem menos que isso, certo? A primeira guerra foi um sujeito que matou um outro, e aí isso foi repercutindo, isso sem internet naquela época, hein? E de repente tem a primeira guerra mundial. A segunda guerra mundial começou igualzinho essa, né? Hitler resolveu, acho que foi a Polônia que ele pegou o país que estava do lado, e aí por causa disso os outros foram defendendo, pois é, aconteceu o que aconteceu, certo? O Putin já começou lá a acionar suas armas nucleares, né? Está tudo lá em posição já. Não sei o que pode acontecer, mas uma coisa eu sei, minha vida está em Deus, entende? A minha segurança está em Deus, é Ele que tem o controle, então eu fico de pé porque eu estou firmado no Senhor.